Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024, em nossa série Reflexões Espíritas. Estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 16. Ele tem como título Força Mediúnica. Essa página do livro foi formulada na reunião pública do dia 26 de fevereiro de 1960. E ela tem relação com a questão número 226, parágrafo 2º do livro dos Médiuns. Lembrando que o livro Seara dos Médiuns foi um livro elaborado com a orientação de Emmanuel, graças a inúmeras interrogações feitas por companheiros de Uberaba ao Chico e ao próprio Emmanuel, e essas interrogações foram sendo guardadas e depois transformaram-se neste livro, que é o livro Seara dos Médiuns, que é um livro que faz um estudo do livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 16 do livro Seara dos Médiuns. Esta página foi elaborada numa reunião pública no dia 26 de fevereiro de 1960. E esta página está diretamente ligada à questão número 226, parágrafo 2º do livro dos Médiuns. Então, eu vou ler a página de hoje, o capítulo 16, Força Mediúnica. Vamos efetuar os comentários e também vamos depois ler o que diz Kardec lá no livro dos Médiuns. Diz Emmanuel: considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas. Comparemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Olha que comparação bonita que Emmanuel faz com relação à força mediúnica e à nossa visão. A força mediúnica, ela é inerente à personalidade humana. E aí, fazendo-se a comparação à visão comum, nós podemos olhar nos olhos de um analfabeto, de um preguiçoso ou até mesmo de um malfeitor, como também de um grande missionário do bem, e nós não vamos obter nenhuma ou qualquer diferença na histologia da retina humana. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Então vejam a comparação. Se nós olhamos o analfabeto, o preguiçoso, o malfeitor ou aquele grande missionário do bem, vamos observar que a sua retina não exibe nenhuma diferença, tanto de um como de outro. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação.
A mesma estrutura física na formação da retina e a mesma destinação, que é olhar para o bem, observar o bem que a vida nos oferece. Na força mediúnica, a mesma coisa. O analfabeto, o preguiçoso, o malfeitor e aquele grande missionário, todos em maior ou menor proporção, terão os efeitos da mediunidade. Basta a cada um utilizá-la da melhor maneira possível para o bem individual e também para o bem coletivo. Imaginemos fosse concedida aos quatro determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. Então, Emmanuel se aproveita desses quatro exemplos, né? O analfabeto, o preguiçoso, o malfeitor e o missionário do bem, e aí ele faz aí um processo imaginativo. A cada um deles é dada uma máquina com vistas à produção de certos benefícios. E essa máquina vem acompanhada de uma carta de instruções para o necessário aproveitamento daquilo que lhe foi oferecido. Aí ele fala dos quatro. O analfabeto teria, debalde, o aparelho, por desconhecer como deletrear o processo de utilização. Então, o analfabeto ele teria o aparelho ao seu dispor, mas, infelizmente, pelo fato de ser analfabeto, ele não conseguiria por si só deletrear o processo de utilização daquele aparelho. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. Então, o preguiçoso olharia para a máquina, ficaria vislumbrado com a máquina, mas como ele é uma pessoa preguiçosa, ele iria colocá-la num determinado canto à disposição da poeira e da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. Então, o malfeitor, ele iria olhar para aquela máquina e iria maquinar ali na sua inteligência o que poderia ser feito para que ele explorasse os semelhantes ou realizasse e colocasse em prática um crime. Já o missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Então vejam que o missionário do bem teria uma outra visão. Ele ia guardar aquele aparelho sob sua responsabilidade e ia procurar orientar a todos da melhor maneira, da melhor funcionalidade para a utilidade geral de todas as pessoas e não somente para ele próprio. Força medianímica, desse modo, quanto acontece à capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Então,
Primeira coisa importante, a força medianímica, quanto à capacidade visual que todos nós temos, é um dom que a vida outorga a todos nós. A todos nós. Mas o que difere uma coisa da outra é o problema do rumo. Que rumo estamos dando à força mediúnica e à nossa visão? Por isso que os benfeitores espirituais continuam, através das mensagens, dos livros, insistindo junto a nós, por muito e muito tempo, pela sublimação das nossas energias psíquicas. Mudar o nosso padrão vibratório. Não dá para ser médium mantendo os mesmos padrões de pensamento, de sentimento, de visão, de audição, de palavras e de ações no corriqueiro da vida comum. Para que verdadeiramente sejamos médiuns e verdadeiramente sejamos intérpretes dos benfeitores espirituais, é necessário, acima de tudo, que mudemos o nosso padrão psíquico, que mudemos o nosso padrão energético, que mudemos o campo fluídico que está ao nosso redor, para que haja uma plena combinação entre espíritos e almas. Porque se não houver esta combinação, nós estaremos apenas entrando em comunicação com espíritos da mesma faixa vibratória que nós próprios. Correndo risco, muitas vezes, de sermos enganados, ludibriados, errei a palavra, enganados e, muitas vezes, ludibriados por espíritos que se colocam com outro nome para levar uma determinada mensagem ao médium e a todos aqueles que estão no grupo. Então vejam como que a questão da mediunidade ela é extremamente importante. O médium é uma antena que capta as melhores vibrações e melhores energias do plano espiritual, dos espíritos de alta envergadura e de luz, para que isso seja espalhado pela Terra, a favor de tudo e de todos. Se não agimos corretamente como uma verdadeira antena de captação, não conseguiremos transmitir nada além daquilo que temos no nosso interior. Como vou ser médium em uma determinada tarefa mediúnica na casa espírita, se carrego naquele dia junto comigo a mágoa, a tristeza, a infelicidade, a raiva, ou uma série de outros pensamentos e sentimentos que se juntaram ao longo do dia ou da semana. Como que essas energias vão estar saudáveis e idênticas à energia dos benfeitores superiores? Por isso que ele disse: não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Porque como a mediunidade ela é orgânica, ela é física, então todos nós temos esta capacidade em maior ou menor intensidade, esses fenômenos podem acontecer conosco, espíritas, e até mesmo com outros que são de outros segmentos religiosos. E aí passamos a ser médiums
produtores de fenômenos bonitos, bacanas, inteligentes, mas, na verdade, como ele mesmo diz, não valem esses fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Puxa, realmente, olha lá, aquele médium faz aquilo. Puxa, que bacana, olha, existe mesmo espíritos. Puxa, que bacana, os espíritos conseguem fazer isso através do médium ou por vontade própria deles. Produzimos fenômenos, mas não estabelecemos em ninguém convicções verdadeiras a respeito da vida após a morte, da existência dos espíritos, da comunicabilidade com eles e principalmente do trabalho mediúnico, que é esse intercâmbio de nós com eles. Ele continua: não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Então vejam como que Emmanuel vai dando-nos um parecer muito importante a respeito dessa questão mediúnica. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Então, é preciso que nós observemos ali naquele processo mediúnico um fundo moral trazido pelo espírito comunicante. E consigamos observar no médium a sua verdadeira postura voltada para o bem. Olhem como é importante essa questão da mediunidade. Por isso que é muito difícil nós termos dentro da casa espírita um grupo mediúnico ou um grupo de desobsessão que seja integralmente homogêneo. Então vejam como nós ainda, por fazermos parte de um planeta de provas e expiações, e consequentemente todos nós estamos em prova ou em expiação, como é difícil estabelecer dentro de um grupo um processo homogêneo. É preciso muito estudo, é preciso muita dedicação, é preciso um trabalho contínuo da casa espírita para que se prepare adequadamente os trabalhadores. É preciso que haja um, um querer do médium em modificar-se. Porque eu só posso ser intérprete de um espírito iluminado, de um espírito de luz, se eu demonstrar a ele a minha condição moral, a minha condição de vontade de mudar, o meu estudo contínuo e a minha dedicação. Caso contrário, eu terei pequenos lampejos de uma mediunidade, de uma comunicação mais desenvolvida, mais iluminada. Mas no restante, no dia a dia comum, as comunicações estarão dentro de um plano idêntico àquele da qual eu vibro na vida. Ele diz: a vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Então, a vida e o tempo que nós temos dentro da vida exige de nós 4 pontos importantes. Primeiro, o trabalho. Trabalhar
continuamente, não importa qual seja o trabalho. A melhoria, eu tenho que realizar um esforço em mim mesmo para melhorar. O progresso, o trabalho e essa melhoria têm que estar voltados para o meu progresso, para o progresso reencarnatório. Então, a cada dia, eu tenho que me sentir melhor do que ontem. Isso é sinal de progresso. Estou trabalhando mais, estou trabalhando melhor, estou melhorando a cada dia, me tornando uma pessoa mais sensível, mais educada, mais estudiosa, mais determinada no bem e na caridade. Consequentemente, estou progredindo. E, finalmente, o quarto item, o aprimoramento. Porque quem trabalha e automaticamente melhora, e, consequentemente, observa em si próprio um progresso, isso significa que essa pessoa está aprimorando a sua mediunidade, o seu pensamento, a sua visão, a sua audição, a sua palavra, o seu sentimento, a sua ação de cada dia, perante tudo e perante todos. Então, são 4 itens que Emmanuel coloca para nós como significativos e importantes: trabalho, melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. O que ele está querendo dizer com isso? Que tanto na visão quanto na questão mediúnica, do ponto de vista moral, mediunidade e visão são neutras em si próprias, ou seja, independem da moral. Lembram do malfeitor no começo? O malfeitor vai usar a visão para tirar vantagens ou para executar um crime. Ele usará a sua mediunidade para levar vantagens e amealhar frutos dessas vantagens. Por isso que tanto na mediunidade quanto na visão física, que foi e é as 2 comparações que Emmanuel faz neste capítulo, elas são neutras em si própria no que diz respeito à moral. Então, no parágrafo anterior, quando ele coloca aqueles 4 itens, o trabalho, a melhoria, o progresso e o aprimoramento, isso tudo tem a ver com o quê? Com a questão moral. E questão moral não é uma questão de santidade, de asas ou de auréolas, nada disso. É uma questão de postura. A maneira como nós nos colocamos perante as pessoas, perante a vida e perante as inúmeras situações que vivemos. Sejam elas positivas ou negativas, boas ou ruins, felizes ou tristes. A nossa moral permanece intacta, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos. Então, mediunidade e a visão física são neutras por si só no que diz respeito à questão moral. O indivíduo pode não ter moral e ter uma bela visão e ter uma boa mediunidade. O indivíduo pode não ter tanta, aliás, pode ter uma moral elevadíssima e, ao mesmo tempo, pode ter um problema de visão ou pode não ter uma mediunidade ostensiva. Então, a mediunidade e a visão física, na comparação de Emmanuel, são neutras por si próprias no que diz respeito à moral. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Então,
a importância da mediunidade e da visão física, ou a significação para mim e para os outros da mediunidade e da visão física, dependem única e exclusivamente das orientações que nós oferecemos a esses dois pontos. Qual orientação que eu estou dando à minha visão? Tudo que eu vejo no mundo, todas as pessoas que eu vejo no mundo, o que eu vejo primeiro é o negativo, é o ruim, é o péssimo. Essa é a orientação que eu estou dando à minha visão. Eu posso olhar a lua, o sol, as estrelas, as nuvens, o céu azul, o universo. Sempre vou encontrar algo de ruim e algo de errado. Na mediunidade, a mesma coisa. Pelo fato de não dar boa orientação à minha visão e à minha mediunidade, também lá na mediunidade eu vou estar em sintonia com o espíritos que veem a vida da mesma forma, ou seja, pelo lado negativo. Agora, se os meus olhos são educados, principalmente na questão moral, então automaticamente a minha mediunidade, ela também estará sendo educada para o trabalho digno na caridade e no bem. E ele termina dizendo: por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Olha que parágrafo final que dá para nós refletirmos aqui por mais 1, 2 horas. Os benfeitores desencarnados, aqueles que, segundo Emmanuel, são sempre responsáveis e conscientes dos seus deveres diante das leis divinas, das leis de Deus, eles vão estar sempre entre nós, homens, almas encarnadas, oferecendo para nós mais 4 itens importantes: bondade, serviço, estudo e discernimento. Eles vão nos intuir, eles vão nos instigar, eles vão nos inspirar para que a gente aprenda a ser bondoso com tudo, com todos e com a vida. Que a gente se fixe num serviço, seja ele qual for, um serviço voltado para o bem e para a caridade ao próximo, por mais simples e humilde que ele possa ser, mediante as nossas condições e o nosso tempo. Eles vão nos inspirar ao estudo, porque ninguém educa nada, ninguém aprimora nada sem estudo, inclusive a visão física e a mediunidade. E, por último, o discernimento. O que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é digno e o que não é digno, o que é espírito bom vindo de Deus e o espírito brincalhão e zombeteiro que quer se aproveitar de mim. Então, esses espíritos de luz estarão sempre
a todo instante, instigando em nós a bondade, o serviço, o estudo e o discernimento. Porque a força mediúnica, segundo Emmanuel, em verdade, ela não ajuda e não edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, para que a minha força mediúnica seja verdadeiramente um trabalho em favor dos outros, vindo dos espíritos superiores, para que ela possa ajudar e edificar a mim mesmo e a todos que estão ao meu redor, ela precisa estar de mãos dadas com a caridade e com a educação. Então vejam como este capítulo ele traz aí orientações, ele traz comparação da mediunidade, não é a força mediúnica com a nossa capacidade de ver, né? A nossa visão física, como esse capítulo traz para nós 8 itens importantíssimos: trabalho, melhoria, progresso, aprimoramento, bondade, serviço, estudo e discernimento. Se isso não acontecer, imbuído, é claro, na questão moral do indivíduo, em querer mudar, em querer pegar aquele manual de instruções da máquina que me foi oferecida, ler, aprender e colocar em prática, se isso não estiver verdadeiramente voltado para a caridade e para a educação, não ajuda ninguém e não edifica ninguém. Então, mediunidade é um trabalho muito sério. Kardec mesmo fala, né, que a mediunidade é coisa santa e que deve ser exercida de forma santificada, porque é um dom a mais que a vida nos dá. É um dom a mais que Deus e os benfeitores espirituais nos ofereceram. Não é privilégio de ninguém, porque todo mundo é médium, em maior ou menor escala. Todos nós somos. Não temos, talvez, uma mediunidade ostensiva, mas temos as inspirações, as intuições, que são mediunidades. Como vou servir a espíritos de alta envergadura, de alta luz, se não me coloco devidamente preparado para recebê-los? É o mesmo que convidar alguém para tomar um café em nossa casa e deixarmos a casa toda bagunçada, toda suja. Como vamos receber aquela pessoa, aquele convidado ou aquela convidada? E essa comparação que Emmanuel faz entre a visão física e a força mediúnica é extraordinária. Muitas vezes falta na casa espírita, e é claro, isso não é uma regra, mas nós observamos em algumas casas espíritas, o que falta é o estudo da mediunidade, para que nós possamos melhorar a nossa condição mediúnica. Ser por ser não dá certo.
Ver por ver também não dá certo. Olhar para o céu e não ver beleza não educa, não edifica, não ajuda em nada. Exercer qualquer ato mediúnico, qualquer força mediúnica, sem que haja uma edificação, sem que haja uma caridade, sem que haja um processo de educação, também não vai edificar em nada, nem mesmo o próprio médium. Vamos ver o que Kardec fala nesse livro dos médiuns, né? No livro dos médiuns, como eu disse, é na questão 226, parágrafo 2º. Essa questão 226 está no capítulo 20 do livro dos médiuns, que tem como título da influência moral do médium. E na questão 226, Kardec faz a pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E aí sim, na questão 226, parágrafo 2º, que diz respeito a esta página do livro Seara dos Médiuns, Kardec volta a perguntar: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Olha que pergunta inteligente do Kardec. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui um privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os espíritos respondem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes. Como apóstolo, Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Olha que resposta maravilhosa dos espíritos. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a benfeitores, destreza a gatunos, eloquência
aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Olha que interessante essa resposta. Como ela tem a ver com a questão moral, como ela tem a ver com a questão da consciência. Isso tem tudo a ver com a nossa consciência. Será que Deus daria vista física linda e maravilhosa, força mediúnica, somente às boas pessoas? Claro que não. Ele deu também às más pessoas, tanto a vista física maravilhosa, quanto a força mediúnica extraordinária. Agora, cabe a cada um, bem ou mal, usá-las. E aí ele coloca no final o espírito, que responde a Emmanuel, aqui no Livro dos Médiuns, coloca: Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Ou seja, a consciência. Então você pode ter uma vista maravilhosa, física, e está sendo mal utilizada. A consciência nos chama atenção. Cobra-nos sistematicamente. Temos um dom mediúnico maravilhoso e estamos aproveitando isso para tirar vantagens das pessoas, para realizar golpes e, com isso, ter benefícios perante as outras pessoas. A nossa consciência vai nos cobrar. Pode não ser hoje, pode não ser agora, pode não ser na próxima semana, mas ela vai nos cobrar. É a lei de causa e efeito. A questão da consciência, a questão da moral. Então vejam como que este capítulo ele traz uma outra visão para nós com relação à mediunidade. É preciso muito esforço, é preciso muita dedicação, e é preciso justamente aquilo que Emmanuel falou ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Para que nós tenhamos um princípio de capacidade de nos colocarmos à disposição de espíritos e benfeitores que estejam numa condição bem superior a nós mesmos. E nunca, nunca nos envaidecermos disso, porque a mediunidade é um dom que Deus nos deu. E as comunicações da espiritualidade superior são da espiritualidade superior. Nós somos apenas médiuns, intermediários entre planeta, entre a humanidade e
os benfeitores espirituais. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, livro Seara dos Médiuns, capítulo 16, Força Mediúnica. Essa página foi idealizada na reunião pública de 26 de fevereiro de 1960. E ela está diretamente ligada à questão número 226, parágrafo 2º do Livro dos Médiuns. Essa questão 226, parágrafo 2º do Livro dos Médiuns é referente agora ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que tem como título da influência moral do médium. Quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso estudo, agradecer com muito carinho ao nosso querido Marildo Brito, de Bauru, que colabora neste estudo, a nossa querida Débora Rodrigues, de Bocaiúva, interior de Minas Gerais, o Marildo é de Bauru, interior de São Paulo, a Débora de Bocaiúva, interior de Minas Gerais, e também agradecer a nossa querida Ana Carolina, que é de Lavras, também no interior de Minas Gerais. São os 3 companheiros que, junto conosco, temos aí feito o estudo deste livro, que é o livro Seara dos Médiuns. Agradecer pela colaboração de cada um deles, pelo carinho, pela bondade e pela ajuda, porque sem eles a gente não conseguiria ter esta diversidade de pensamentos, de ideias, de visões, de um estudo de cada um, para que pudéssemos chegar a um consenso do quanto a mediunidade ela é um fato importantíssimo na nossa vida e também dentro da casa espírita. Desejo a todos um bom final de sexta-feira e um fim de semana repleto de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muito amor a você, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho e a todos aqueles que cercam a sua caminhada. Lembrando a todos que a nossa programação continua amanhã, sábado e domingo. Lembrar a todos também que, quando tiverem oportunidade, conheçam a nossa web rádio Espiritismo e Vida, www.webradioespiritismoevida, tudo junto.com.br, www.webradioespiritismoevida.com.br. Uma programação espírita todos os dias da semana, 24 horas por dia. Rogo a Jesus, bênção a todos vocês. E, mais uma vez, gratidão pelo seu carinho, pela sua bondade e por nos ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus e dos postulados da doutrina espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até domingo às 17 horas no Encontros com a Paz. Até lá!